Olá, boa tarde. Vamos chegar em mais um final, chegando no final da semana e comigo, né? Que amanhã ainda tem a tia Inês e a tia Luana. Mas vocês cumpriram muito bem essa semana. E lembrando que vocês precisam me mandar a atividade de ontem, pelo menos quem vai deixar para fazer no final de semana, tem que mandar pelo menos a atividade do cartaz, falando de alertando uma campanha para que parem o comércio ilegal de aves aqui na nossa região. Então, façam e me mandam até amanhã de manhã, no máximo, tá? Prefiro até hoje à tarde. Então, vamos lá. O dobro e o triplo é o assunto da nossa aula de hoje, que começa no grupo 2, página 142. Abra o livro na página 142 do grupo 2. Então, matemática, quando a gente pensa em matemática, a gente pensa em valores, em números. E muitas vezes a gente usa na nossa rotina as palavras dobro e o triplo para saber alguma quantidade, algum valor. E lembrando que um grande laboratório, a gente utiliza isso muito em nossas casas, porque nossas casas acabam sendo um grande laboratório. Então, hoje, eu quero que nessa aula você utilize esse laboratório que você tem aí à sua volta para a gente colocar em prática as ideias ou o conceito de dobro e triplo. Vamos lá. Aí na página 142, a gente tem esses três mocinhos aqui conversando, são três primos. Olha só, vamos descobrir quem são eles? O Caio diz, então, se o Caio diz, a gente já sabe que o Caio é esse por causa do balão. Sou Caio e tenho 9 anos. Meu primo Igor tem o dobro da minha idade. Olha só. Então, Igor tem o dobro da idade de Caio. E o Igor também tem o triplo da idade de Bruno, que tem 6 anos. Então, o Caio tem 9 anos. O Igor tem o dobro da idade dele. Então, o dobro, ele é mais velho, né? Provavelmente não, é esse daqui, o Igor. E o Igor tem o triplo da idade de Bruno, que tem 6 anos. Vamos determinar essa idade, ou pelo menos vocês já devem saber, mas vamos analisar como foi descoberto. Olha só. Acompanhe no livro de vocês, porque aqui está muito pequeno. Mas, quem quiser aqui, vou aproximar um pouquinho. Olha só. O dobro significa 2 vezes. 2 vezes. Então, quando eu quero descobrir um dobro de algum valor, basta multiplicar esse valor pelo dobro, por 2. E o triplo, ele significa 3 vezes. Ó, até a palavrinha tri, de 3 vezes. Então, o triplo de qualquer valor basta multiplicar por 3. Então, nós temos aqui 2 vezes dobro, 3 vezes triplo. Então, para descobrir a idade de todos, da idade, quer dizer, eu tenho a idade ali do Caio, 9 anos, e eu conheço a idade do Bruno, 6 anos, e quero descobrir a idade do Igor. Então, vamos lá. Idade de Caio, 9 anos. A idade de Igor é o dobro de 9, porque ele tem o dobro da idade de Caio. Então, é o dobro de 9, ou seja, 2 vezes 9 é igual a 18. Então,
A idade de Igor é o dobro de 9, ou seja, 18 anos. Olha só que lá diz também que o Igor ele tem o triplo da idade de Bruno. Bruno tem 6 anos, então o triplo de 6 anos é 18 anos, porque 3 vezes 6 é igual a 18. Então é simples. Se eu tenho lá um valor qualquer e falo assim, eu tenho 10 bolas de gude e a Maria tem o dobro das bolas que eu tenho. Então, a Maria tem 2 vezes 10, a Maria tem 20 bolas de gude. E o Rafael tem o triplo das bolas que eu tenho. Então, na verdade, o Rafael tem 3 vezes 10, que ele vai ter 30 bolas de gude. Fácil, né? Então, vamos lá, né? Olha só o laboratório que a gente tem em casa. Todo mundo tem um desse, né? Então, nessa página 143, nós temos essa cozinheira. Vamos ajudá-la? Ela tem essa quantidade de ovos e ela precisa do dobro desses ovos. Mas para isso, a gente tem que descobrir. Primeiro, letra A. Quantos ovos há na cartela? Bem, na cartela tem que contar. Quantos ovos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovos. Então, na cartela há 6 ovos. E no B, qual é o dobro de 6? Como que eu calculo o dobro de 6? 2 vezes 6. Então, é para calcular escrevendo a multiplicação. E na letra C, de quantos ovos que a cozinheira precisa? Agora eu já tenho a resposta, já foi calculado, né? Então, a cozinheira precisa de quantos ovos? No exercício 2, complete as frases a seguir. Um cavalo tem 4 patas e 2 cavalos têm quanto? 2 cavalos será o dobro disso, né? Então, 2 vezes 4. Em uma das mãos há 5 dedos. E em 2 mãos, quantos dedos? Bom, para descobrir, basta eu calcular o dobro. Se são 2 mãos, eu calculo o dobro de 5. Uma semana tem 7 dias. E 3 semanas tem quantos dias? Calcula o dobro de dias que tem uma semana. Então, 3 vezes. Uma motocicleta tem 2 rodas. E 3 motocicletas, então? Quantas rodas há? É só calcular o triplo. Triplo não é 3 vezes? Olha só. No próximo exercício, escreva nessa cartela números pares. Escreva aleatório. O que é aleatório? Bem baralhado. Escreva números pares de 2 a 18. Escreva aí, dá um pause e vai escrevendo. Números pares de 2 a 18. Pronto? Agora eu vou falar alguns números, não vou falar com o resultado de todos, vocês não vão marcar todos, mas eu quero ver se vocês conseguem formar pelo menos uma linha ou uma coluna, tá? Eu vou falar alguns números e vocês vão calcular o dobro. Não é para anotar o número que eu falar, também não vai estar aí. Vocês anotaram os pares. Eu vou falar números ímpares e na verdade, eu vou falar qualquer número, pares e ímpares, e vocês vão calcular o dobro. 3, eu vou conferir, gente. Anotem, risquem o número de vocês, que eu vou conferir porque eu tenho anotado aqui. 3, 7,
2. Lembrem que vocês não vão anotar 2, né? 9, 4, 1. Prontinho? São só esses. Veja se vocês conseguiram montar aí, completar uma linha ou uma coluna. Vamos lá para o 4. Gabriela observou que tinha 2 balas guardadas em seu estojo. Ó, anotei aqui, lembra como que a gente faz? Pode destacar lá e também eu prefiro que faça os dois. Destaca e anota. Gabriela, 2 balas. Lívia, que é amiga de Gabriela, tem o dobro do triplo dessa quantidade. Então, anotem aí, complicou? Lívia tem o dobro do triplo. Então, a gente tem que começar a descobrir o triplo, para saber o dobro do triplo. Então, vamos lá. Triplo de 2, que 2 é a quantidade de balas que Gabriela tem. Então, triplo de 2, 2 vezes 3, 6. E o dobro desse triplo, então o triplo está aqui calculado, 6. Dobro, então agora eu vou calcular o dobro de 6. Ou seja, 2 vezes 6. 2 vezes 6, tá aí a resposta. Repetindo. Gabriela tem 2 balas, Lívia tem o dobro do triplo de Gabriela. Então, tenho que saber qual é o triplo de Gabriela. Então, triplo de 2 é 2 vezes 3, que é igual a 6. Agora, se eu já tenho o valor do triplo de Gabriela, é só eu calcular o dobro. O dobro de 6 é igual a 2 vezes 6. Vocês vão fazer vários probleminhas assim. Vamos para o 5. Pense com atenção e complete corretamente cada frase com a palavra dobro ou com a palavra triplo. O dobro ou triplo de 7 é 14. De 6 é 18. Então, calcule se o resultado aqui, ó, esse 14, 18, 24 e 10, se ele é dobro desse número anterior ou se ele é o triplo. Então, hoje nossa aula vai terminar de uma forma bem gostosa, né? Não vamos poder fazer juntos, mas vocês vão fazer aí em casa. Vocês vão utilizar o laboratório que vocês têm na casa. É um desafio fazer um bolinho bem gostoso. Gente, se vocês não gostarem mesmo de bolo de chocolate, vocês podem fazer o bolo de outro sabor, tá? Mas eu quero que me mande uma foto de vocês fazendo o bolo. Peça ajuda, vocês vão ter que fazer esse bolo em família. Vão ter que pedir ajuda, porque vai ter coisas quentes, mexer com forno, vai ter que ter um adulto por perto. Mas eu quero que vocês tirem foto. E vocês é que vão fazer essa receita. Quero explicar. Olha só, é um bolo de chocolate, mas olha só, faça o dobro. Vocês vão ter que calcular o dobro dessa receita, gente. Para dar certo, vai ter que primeiro, vem aqui, eu vou colocar lá, quem puder imprimir ou copiar a receita, deixa do lado, calcula todo primeiro, aí depois vocês vão fazer o bolo então. Olha só. Antes de começar a fazer o bolo, vai lá e liga o forno, que a gente precisa do forno quentinho. E aqui vocês vão calcular. Um ovo é a receita, só que você vai fazer o dobro desse bolo. Então, quantos ovos você vai utilizar? 4 colheres de chocolate.
Gente, pode ser qualquer achocolatado, Nescau, Todds, qualquer um. Então, 4 colheres, lembra que é o dobro de 4. Misture bem, vão lá na vasilha, na panela, não precisa de batedeira nem liquidificador, mistura lá. Aí vão colocar mais uma xícara, daquelas xícaras de café, não é? Você não vai colocar café no bolo, não. São as xícaras que a gente usa para tomar café, aquelas xícaras pequenas. Você vai colocar uma xícara de farinha de trigo e vai também misturar de novo. Aí lá numa panela, separa esse, misture e reserve. Misture e deixa a sua vasilhinha lá quieta. E aí numa panela você vai misturar uma xícara daquela de café de água e uma xícara de óleo. Lembra que a gente está fazendo o dobro. Adicione a água e aí coloca no fogo para ferver. Coloque essa água no fogo para ferver. Tem que escrever aqui. Tem que colocar a água no fogo para ferver. Água com óleo, coloque para ferver. Quando estiver fervendo, pega a água quente e coloque na massa. Adicione a água e o óleo quente na massa e misture até ficar homogênea. Então, aqui precisa da ajuda para vocês não se queimarem, tá? Não pode mexer com água quente sozinho, com fogo sozinho, lembra? Então, coloca ali quente e aí vocês misturam até ficar homogênea. Que isso? Até ficar tudo igual. O óleo vai ter que mexer até aquele óleo desaparecer ali. E aí ele vai ficar homogêneo, tudo igualzinho. Depois disso, adicione meia colher de fermento em pó. Uma colher, aquelas colheres grandes, né, que a gente utiliza para colocar açúcar. Então, lembre que meia colher, qual que é o dobro de meia? Aí misture bem e asse em forno quente durante 20, 25 minutos, aproximadamente. Aproximadamente quer dizer próximo de 20. Não quer dizer que vai ser exatamente 20 minutos. Tem que olhar se tá bom. Peça de novo um adulto para olhar o seu bolo. Mas você tem que marcar o tempo lá no relógio, no telefone. E aí, tira do bolo, não desenforma, não pode desenformar, que ele fica tão fofinho que não pode. Aí ali na forma, você enquanto está assando, prepara a cobertura, tá? A cobertura, você vai fazer o dobro também, o dobro. Então lembra, meia caixa de leite condensado, meia caixa de creme de leite e 5 colheres de achocolatado. Misture tudo e leve ao fogo até ficar no ponto de brigadeiro de colher. Gente, lembre que tem que fazer o dobro. Então, tem que antes calcular o dobro, tá? E aí, quando o bolo sair do forno, você pode até cortar ali para entrar o brigadeiro, a cobertura, mas faça tudo isso com bolo quente. Aí, coloca o brigadeiro também, que vai estar bem quente, coloca por cima e saboreie. Então, hoje você vai ser chefe, mas vai ser um chefe que vai fazer cálculo de matemática. Chefes usam muito a matemática. Vamos lá. Vou separar o vídeo.